Então, como ele está dizendo aqui, né? Nunca houve relato, né, de tantas megas igrejas como está tendo hoje. Então, tem muitas igrejas hoje no mundo todo com mais de 1.000 membros, né? E vamos orar, quem sabe a gente pode se tornar uma delas também, né? Então, toda igreja grande, ela começou pequena, não é verdade? Não tem nenhuma igreja grande que começou grande. Toda igreja grande começou pequena um dia. E a gente tem que acreditar que Deus está conosco e Ele busca, Ele quer que a igreja cresça. Amém? Então, continuando aí. No Brasil, estamos vivenciando a expansão de grandes igrejas que estão fazendo uma colheita extraordinária. Essa realidade das mega igrejas era inimaginável há 3 décadas atrás. Hoje, as grandes igrejas estão presentes em diversos bairros de diversas cidades brasileiras. Entre elas, há um ponto convergente. A maioria delas estão organizadas em pequenos grupos. Então, a maior parte das grandes igrejas hoje do Brasil tem mais de 1.000 membros. A maioria delas, elas são igrejas que estão organizadas em pequenos grupos. Antigamente, a gente tinha várias mega igrejas que não eram organizadas em pequenos grupos. Em geral, eram igrejas do meio pentecostal. Então, assim, as poucas igrejas, né, de um tempo para cá, que passavam de 1.000 membros, eram igrejas, né, da Assembleia de Deus, e igrejas assim que eram mais, né, pentecostais. E tinham esse movimento de muito batismo do Espírito Santo, muito milagre, muitos sinais, essas coisas, né? E até mesmo esse tipo de igreja hoje, ele tem diminuído cada vez mais a quantidade de membros. Você não vê muito hoje o despontar de igrejas assim, com mais de 1.000 membros. É difícil. Hoje em dia, as igrejas que têm mais de 1.000 membros já estão mudando as características. Ou muitas vezes são igrejas tipo Universal, ou tipo do Valdomiro Santiago, né? Ou são igrejas em pequenos grupos, tem crescido acima de 1.000 membros. Poucas igrejas eu conheço hoje no Brasil que são acima de 1.000 membros e não estão envolvidas, vamos dizer, nesses ramos aí. Ou são igrejas desse movimento neopentecostal, no caso, que já é esse movimento mais assim de prosperidade ou de batalha espiritual, né? Que o pessoal da Universal trabalha mais assim. Ou mais voltado para esse lado de pequenos grupos. Que muitas vezes essas igrejas que estão trabalhando em pequenos grupos e passaram de 1.000 membros, a maioria são igrejas até, às vezes, um pouco mais tradicionais, que nem tem tanto movimento assim de sinais e nem de dons do Espírito Santo como outras igrejas pentecostais pregam e ensinam, mas eles têm conseguido crescer. Então, eu tenho muitas igrejas batistas, por exemplo, no Brasil, que já passaram de 1.000 membros e eles não têm o mesmo ensinamento, entre aspas, né, com respeito ao Espírito Santo, que as igrejas pentecostais têm, mas eles têm desenvolvido um trabalho que tem cuidado das pessoas e a igreja tem crescido. Tem várias igrejas que são presbiterianas também, que têm trabalho com pequenos grupos e têm crescido e desenvolvido assim. A igreja quadrangular, de um tempo para cá, eu não sei se vocês têm conhecimento também, mas a igreja quadrangular, ela quase toda também está implantando os pequenos grupos agora. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas a denominação como um todo também abraçou os pequenos grupos e eles também estão desenvolvendo em vários lugares aqui no Paraná também, de igrejas quadrangulares, tem crescido muito. A Igreja Metodista do Brasil, que foi de onde nós saímos, ela também já tem desenvolvido a denominação como um todo, também a ideia dos pequenos grupos. Tem várias igrejas metodistas que estão crescendo muito também. E a gente também tem buscado esse crescimento através de pequenos grupos. Na nossa denominação, a gente tem poucas igrejas que passam de 1.000 membros, né? Se for colocar assim no papel mesmo, nós temos aí cerca de 700 igrejas, né, no Brasil todo, e quase 400 ou 500 congregações, assim, um pouquinho mais, eu acho. Então, é quase igual, a quantidade de igrejas e congregações é quase igual. Então, são 700 igrejas, mais ou menos, deve ter quase isso também de congregações. E de tudo isso, então, vamos arredondar aqui, né? Se fosse 700, era 1.400. Vamos dizer que tenhamos 1.300 templos aí abertos entre igrejas e congregações. De todos esses 1.300 aí, a gente não tem hoje 5 ou 6 igrejas, eu acho, na nossa denominação, que tem mais de 1.000 membros. Então é um número bem pequeno, na verdade. É um desafio, né, para nós, como denominação, ultrapassar essa barreira aí, né, dos 1.000 membros e crescer mais que isso. Então, a gente vai ver um pouquinho, né, no decorrer desse livro sobre o porquê, né, que às vezes a igreja não consegue avançar, né? Tem várias razões, a gente vai ver um pouquinho delas daqui a pouco também. Então, continuando aqui, ó, o pastor que sonha em alcançar as multidões em pequenos grupos, em seu coração, melhor, eu vou ler de novo aqui. O pastor que sonha em alcançar as multidões tem pequenos grupos em seu coração.
Porque os pequenos grupos são a estratégia bíblica e mais eficiente de discipular e consolidar as almas alcançadas. A principal marca dos pastores dessa geração é o desejo de edificar uma grande igreja para Cristo. Então, ele está falando aqui que os pequenos grupos, essa estratégia, essa visão de pequenos grupos, é a maneira mais eficiente de consolidar os novos cristãos e fazer com que eles possam se preparar para o batismo e futuramente para se tornarem líderes na igreja. Por que isso? Porque é uma estratégia que vem de lá do Novo Testamento já. Qual foi a estratégia de Jesus? Né? O que Jesus mandou os discípulos fazerem? E de quantos em quantos? De 2 em 2, né? E de 2 em 2 pregando de casa em casa, não foi isso? Sim ou não? Não foi isso que Jesus mandou? Então, ele distribuiu 72, mandou 2 em 2 para cada lugar, e batendo de casa em casa e pregando com o evangelho, não foi isso? Ele falou assim, ó, se receberem vocês lá, fica lá naquela casa e vai pregando naquela cidade, fica na mesma casa até vocês saírem de lá. Quando vocês forem sair daquela cidade, vocês despeçam do pessoal, vão para outro lugar. Chegou em outro lugar, você bateu na porta, não foi recebido, faz até o quê? Sacode até a poeira do pé e vai embora. Foi isso que ele falou? Então, assim, a estratégia de Jesus, né, de evangelização, foi mais ou menos o que a gente vai tentar tratar aqui. Né? Era um pequeno grupo de pessoas treinadas por ele, e ele mesmo treinou. Amém ou não amém? Era um pequeno grupo de pessoas treinadas por ele, que ia das casas das pessoas ministrar o evangelho para aquelas pessoas e converter aquelas pessoas. Amém ou não amém? Essa foi a estratégia que Jesus usou. E é a estratégia que a gente também vai usar, né, para alcançar essas pessoas e levá-las até Jesus. Então, a principal marca dos pastores dessa geração, né, de hoje, é o desejo de ficar uma grande igreja para Cristo. Eles têm o desejo de ganhar as multidões para Cristo. Eles sonham com números que podem parecer impossíveis de serem alcançados. Alguém pode perguntar, por que devemos desejar uma igreja grande? Então, talvez se pergunte, por que ter uma igreja grande? Por diversas razões, mas principalmente porque esse foi o modelo e o padrão da igreja de Atos dos Apóstolos. Ela era uma igreja de multidões. Então vamos ver aqui alguns versículos bíblicos aqui de Atos dos Apóstolos que vai falar de como era a igreja naquele tempo, né? Então, Atos 2:41, se quiser abrir sua Bíblia aí, você pode abrir. Se tiver uma versão diferente, alguém pode me ajudar a ler depois. Atos 2:41 diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diga comigo, quase 3.000 pessoas. Então, por que eu falei aqui, né, do conceito de mega igreja, né, que é uma igreja acima de 1.000 membros? Porque na Bíblia não aparece nenhuma igreja de 10.000 membros, nem de 100.000 membros, né? Mas aparece esse conceito de uma igreja de mais de 1.000 membros. E é esse conceito que é usado para definir a questão de uma mega igreja, tá? Que é uma igreja que ultrapassou essa barreira dos 1.000 membros. Então a gente vê aqui em Atos que na primeira pregação que Pedro faz, a igreja, ela então vai agregar quase 3.000 pessoas naquele dia. Amém ou não amém? Amém. 3.000 pessoas é pouca gente ou muita gente? Bastante gente, né? Sim ou não? Sim. Se de um dia para o outro aqui, né, Deus enviasse 3.000 pessoas aqui para essa igreja, né? O que a gente ia fazer com isso? O que vocês acham? Não ia ter gente preparada para cuidar de coisas. Não ia, né? Não ia ter estrutura física, né? Não ia ter estrutura física para isso, né? Para colocar esse povo, né? Não ia ter, ia ficar bem complicado, não ia? Ia ficar bem estreito, né? Ia falar assim, Jesus, o que a gente faz agora com esse povo, né? E é mais ou menos isso aqui, né? A gente tem que se preparar porque Deus, Ele é o responsável pela colheita. Amém ou não amém? A Bíblia fala, um plantou, o outro regou, mas quem que deu o crescimento? Deus. Ele é o responsável pela colheita. Amém ou não amém? Em Atos diz o seguinte, que, né, em Atos 2:42 em diante lá, vai falar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e eles estavam ali ajudando um ao outro, né? Não tinha ninguém necessitado, porque eles cuidavam uns dos outros. Conta lá toda a história do que estava acontecendo, e aí no final o último versículo vai dizer: e o Senhor acrescentava a eles todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Lembra? Está escrito isso aí? Lá de vocês está escrito isso? Quem pode ler o último versículo aí do capítulo de Atos, capítulo 2 para mim? Lê o último versículo para nós. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias
Acrescentava, quem que acrescentava a igreja? Quem que acrescentava? O Senhor. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Então, quem que envia as almas para nós? É o Senhor. Não é a gente, é o Senhor. Só que, se nós não estamos preparados para receber, aí Deus não vai enviar, né? Ele vai falar assim, não, segura um pouquinho aí, Espírito Santo. Vai dar uma segurada aí que o pessoal lá ainda não está pronto, né? O celeiro não está preparado. Então, vai ter que esperar um pouquinho mais para a colheita, né? Quando o celeiro está preparado, Deus envia a colheita. Então, segundo aqui, primeiro padrão aí, 3.000 almas, tá? Grave isso aí. Segundo, Atos 4:4 diz assim: porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Diga comigo, mais ou menos 5.000. 5.000. Então, naquele momento, muitas pessoas então foram acrescentadas à igreja, e quem está relatando aí, né, que é Lucas, ele está dizendo, ó, e naquele momento foram mais ou menos 5.000 pessoas. Amém? Então, ó, primeiro momento ali, 3.000 pessoas. Segundo momento agora, 5.000 pessoas. Agora Atos 5,14 diz: e uma multidão de homens e mulheres, diga comigo, homens e mulheres, também creram no Senhor. E veio a aumentar ainda mais o grupo. Diga comigo, e veio a aumentar ainda mais o grupo. Mas não já tinha 3.000? Por que tem que crescer mais? Não é verdade? Mas agora já não tinha 5.000? Por que tem que crescer mais? E está escrito aqui, e ainda o grupo crescia ainda mais. E aí, continua aí, ó, capítulo 5, versículo 16. Olha aí, capítulo 5, versículo 16. Diga comigo, multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus. E todos eram curados. 5,16. Então, está falando aí, multidões, diga comigo, multidões. Então, pensa comigo. A gente tende a sempre achar que já é o suficiente. Vamos dizer que aqui, ó, cabe com 100 pessoas. Até cabe um pouco mais, mas não tem tanto banco assim aqui. Já contei os bancos aqui, não dá 100 aqui. Vamos dizer que a gente tivesse todos os cultos cheios de gente. Tivesse aqui 100 pessoas todo o culto. Você olha, o templo está cheio, né? O culto está avivado, o povo está animado, pronto. Qual que é o natural nosso? É pensar o quê? Tá bom, fizemos o nosso trabalho, a igreja está bem, não precisa crescer mais. O natural, nosso ser humano, é isso, sim ou não? Mas essa é a vontade de Deus? Ele não quer ganhar todo mundo? Ele não mandou a gente pregar para todo mundo? Ele não quer que todos sejam salvos? Então, se a gente olhar para o lado e ver a igreja cheia, é o motivo para nós pararmos de buscar as almas? É o motivo da gente parar de querer que a igreja cresça? Não, porque a igreja tem que avançar. Não é esses 4 paredes aqui que definem o crescimento da igreja, né? Não pode ser essas 4 paredes aqui que vai definir o quanto que a gente vai crescer. Nós vamos crescer até todo mundo caber todo mundo aqui. A hora que não couber mais, então não precisa crescer mais não, né? Não pode ser essa a nossa visão, porque essa é uma visão humana, material, mas não é a visão de Deus. Deus quer que o evangelho se propague a todas as pessoas. Deus quer que todos tenham conhecimento da verdade. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Então nós temos que participar disso. Nós temos que querer o mesmo que Deus quer. E Deus quer alcançar as multidões. Amém, queridos? Então, se a visão bíblica aqui do Novo Testamento era uma igreja grande, uma grande igreja, uma forte igreja, uma igreja que não parava de crescer, que todo o tempo ela estava crescendo, multidões vinham até eles e recebiam Jesus, e eles estavam o tempo todo crescendo, essa tem que ser a nossa visão. A gente tem que ter uma visão de que a igreja tem que estar sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. E quando a igreja cresce muito, o que a gente faz? Multiplica a igreja. Não é verdade? A igreja cresceu muito, a gente multiplica e faz outra igreja filha, assim vai embora. Mas a igreja não pode parar de crescer. Amém ou não amém? Por que a gente usa o conceito de célula, muitas vezes, né? Quando se fala de pequenos grupos? Quem for da saúde sabe bem disso. Porque a célula, né, é a menor unidade completa, inteira, né, do nosso corpo, é a célula, né? Então, o que acontece com a célula?
Vou dar um exemplo. Você tem aí no seu corpo, sua pele, trilhões, né, de células aí. Toda vez que você toma banho, tem um monte de células mortas aqui que são expulsas do seu corpo, sim ou não? Quando você está um pouco suado, você faz e você coça assim o braço, em algum lugar, e fica com um pouquinho de caraca aqui na sua unha, o que é aquilo ali? Células mortas do seu corpo foi expulso, né? Não é verdade? Está saindo ali, sim ou não? Sim. Então o que acontece? Todo dia está tendo um processo aqui de regeneração da sua pele. Isso acontece no seu corpo todo. Estou usando o exemplo da pele. Toda célula da sua pele que continua gerando, toda célula que ainda é produtiva, ela ainda se reproduz, ela produz outra célula, ela não é expulsa do seu corpo. Ela permanece aqui. Mas toda célula dentro da sua pele aqui que parou de gerar já, que ela já não consegue se reproduzir mais, o que seu corpo faz? Ele joga ela fora e ela vai ser substituída por outra célula que consegue produzir outra célula. Porque o nosso corpo está se regenerando o tempo todo. Sim ou não? Então, grava isso. A chave do processo para a célula não ser expulsa do corpo, ela permanecer gerando. No momento que ela para de gerar, o que acontece? Ela morre e ela é expulsa do corpo. Entenderam ou não? No mundo espiritual é exatamente isso. Tá? O que Jesus falou? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim dá fruto, eu faço o quê? Todo ramo que dá fruto, eu faço o quê? Eu podo, limpo, para que dê mais fruto ainda. Mas todo ramo que estiver em mim e não der fruto, eu faço o quê? Corto e lanço fora. É o mesmo processo? Sim ou não? Sim. É o mesmo processo. Então a gente tem que entender isso. Por que a igreja não pode parar de crescer? Porque ao parar de crescer, a gente começa a morrer. Toda igreja que para de crescer é uma igreja que começou a morrer. E se a gente começa a morrer, tem que tomar cuidado, porque depois, pode ser cortado e jogado fora. E ninguém quer isso. Então, qual que é a chave? A chave é nunca parar de crescer, nunca parar de gerar, nunca parar de produzir. Nós, como igreja, temos que continuar sempre produzindo, sempre gerando, sempre avançando, porque isso é que faz com que a igreja não morra. Se toda célula do seu corpo ela continua gerando, o corpo permanece vivo. Amém? Quando é que a gente começa a morrer? Quando nossas células já não conseguem mais se reproduzir com a mesma velocidade que produzia antes. O que acontece conosco? A gente começa a envelhecer. O que é o processo de envelhecimento? Quer dizer que as nossas células já não conseguem regenerar o nosso corpo na velocidade que tinha antes. Cada vez nós temos menos células produzindo novas células. Então a gente vai envelhecendo, até que chega um ponto que a gente não tem mais células suficientes para manter o corpo vivo. Aí o corpo morre. A igreja é como um corpo. Não diz a Bíblia que a igreja é um corpo? Sim ou não? Sim. No corpo a gente tem células. E as células elas têm que estar produzindo. Porque se as células não estiverem produzindo, o corpo vai morrer. Ele vai envelhecer, vai enfraquecer e daqui a pouco ele morre. Então as células, vamos colocar um exemplo aqui. As células que são os grupos, os jovens, os adolescentes, as crianças, os adultos, os casais, o ministério disso, daquilo, cada célula da igreja, tem que estar gerando. Porque se não estiver gerando, a igreja vai enfraquecendo até que ela morre. Então o segredo é sempre permanecer gerando, sempre permanecer produzindo. Porque isso faz com que o corpo permaneça vivo. Amém, queridos? Então, continuando aí. Já vimos o exemplo do Novo Testamento de uma igreja que tinha muita gente e continuava crescendo. Segundo, a segunda razão para desejarmos o crescimento da igreja é que tudo que é saudável cresce. Diga comigo, tudo que é saudável cresce. De novo, tudo que é saudável cresce. Uma igreja saudável crescerá naturalmente. Assim, se uma igreja não está crescendo, nossa tarefa é descobrir o que está impedindo o crescimento da igreja e remover esse obstáculo para que ela possa crescer naturalmente.
Outra coisa que precisamos levar em conta quando se trata de crescimento de igrejas é que essa é a vontade de Deus. Deus deseja ver a sua igreja cheia. Amém ou não? Amém. Vamos ler aí Lucas 14, 23. Quem pode abrir? Lucas 14, 23. Respondeu-lhe o Senhor: saia pelos caminhos, pelos atalhos, e obriga a todos para entrar, para que fique cheia a minha casa. Quem pode ler a sua versão aí? Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Amém ou não amém? Amém. Deus está contando aí uma parábola, né? Que fala que o Senhor, o rei, né? ou um homem rico, tem algumas versões diferentes dessa mesma história da Bíblia. Uma história fala que o rei, na outra fala que era um senhor muito rico, não fala que era rei. E ele faz uma grande festa, né? E ele convida, ele faz numa versão que é a boda do filho dele, e ele convida muita gente para vir essa festa. E cada um dá uma desculpa. Ah, eu estou muito ocupado porque eu me casei agora, eu estou de lua de mel, não posso ir. O outro fala, ah, eu comprei um terreno, tenho que ir lá ver meu terreno, não posso ir. O outro fala assim, ah, eu comprei uma junta, não sei quantas juntas de boi, eu tenho que ir lá experimentar minha junta de boi, eu não posso ir. O que o rei fala, né? Ó, fala para o servo, sai pelas ruas, sai pelos valados, sai pelas esquinas, vai pelos becos e traz todo mundo que vocês acharem por aí, traz e bota aqui, porque eu quero a minha casa cheia. É isso que ele falou. Ou seja, a vontade de Deus é que a casa esteja cheia. Deus não quer a casa dele vazia, pelo contrário, ele quer a casa dele cheia. As bodas, né? Ele estava convidando para as bodas do Cordeiro, ou seja, ele estava convidando para a boda do filho dele, que é o Cordeiro, ou seja, representa Deus ali, convidando as pessoas a participar da celebração de Cristo como nosso Salvador. E Deus não quer a casa vazia, Deus quer a casa cheia. Então a gente tem que querer isso. Por que tudo que é natural cresce? Porque Deus colocou esse DNA nas coisas aqui na terra. Quando você pega uma semente, essa semente ela está saudável, você planta ela na terra, ela cresce ou não cresce? Cresce? Você precisa fazer muito esforço para ela crescer? Não. Ou não? Não. Não, né? Você joga um pouco de água ali, às vezes não precisa nem adubar, na verdade, e ela cresce. Amém ou não amém? Amém. Você está ali plantando uma árvore, você planta uma árvore, e logo ela começa a crescer. Se uma árvore que dá fruto, imagina aí, qualquer árvore aí, passa lá 2, 3, 4, 5 anos, você sabe que ela já tinha que estar dando fruto, e ela não dá, alguma coisa está errada, sim ou não? Porque naturalmente, naquela data, naquela época, ela teria que dar fruto. Amém ou não amém? Amém. Então, é natural que as coisas cresçam. É natural, tudo que é vivo cresce. Então, quando você tem uma criança, você tem um bebê, o bebê cresce naturalmente, sim ou não? Sim. Se alguma coisa acontece e esse bebê não está crescendo, ele não está ganhando peso, nem está ganhando comprimento. Então ele não está crescendo nem para cima, nem está se fortalecendo. Tem alguma coisa errada com esse bebê, sim ou não? Sim. Então o médico vai avaliar para descobrir o que está impedindo o crescimento do bebê. Porque é natural que o bebê cresça, sim ou não? Sim. É natural que ele cresça. É natural que a criança cresça. Só que pode ter alguma coisa que esteja impedindo o crescimento da criança. Então o médico vai olhar, ele vai avaliar, vai fazer os exames e ele vai perceber. O que está acontecendo? O que está impedindo o crescimento dessa criança? É porque ele está desnutrido? Ele está anêmico? Está faltando algum nutriente, alguma coisa? Ele está com alguma enfermidade que está impedindo o crescimento dele? O médico vai avaliar. Quando o médico descobrir e der o remédio certo ali, colocar a intervenção certa, a criança vai voltar a crescer. Amém ou não amém? Porque é natural. E o anão que não cresce? Aí o anão já tem um defeito, né? Ele foi criado assim, não vai crescer. Ele tem uma enfermidade ali que não vai ter jeito, né? Mas naturalmente, né? Todo ser vivo ele cresce. A gente foi para a escola da biologia lá, aprendeu na aula de biologia, né? Qual que é a marca de todo ser vivo? Ele nasce, vamos lá, ajuda aí. Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então não é isso aí. Vamos lá, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Não era essa a característica do ser vivo? Então todo ser vivo cresce, não cresce? Teria que crescer, né? Então,
a igreja não é um organismo vivo? Sim ou não? A Bíblia diz que a igreja é um organismo vivo. Então, a igreja tem que crescer. Então, a primeira razão que a igreja tem que crescer, porque na Bíblia a gente vê uma igreja crescente. Em Atos a gente vê uma igreja crescente, uma igreja que estava avançando. Então, a primeira razão é essa. A gente tem que ter um padrão bíblico. Se o padrão bíblico era de crescimento, a gente tem que querer isso para nós. Segundo, porque tudo que é natural, saudável, cresce. Deus fez assim. Então, a gente tem que querer crescer por causa disso. Aí, vai para a terceira razão. Mas antes disso, chegar lá, vamos continuando aqui, porque tem mais umas coisas para a gente ler aqui. Se puder, alguém traz um copo d'água para nós. Eu estou ficando sem voz aqui já. Precisamos entender ainda que uma grande igreja tem melhores condições para investir na obra de evangelização do mundo. Para alcançarmos as terras mais longínquas, precisamos de maiores recursos humanos e financeiros. Como a gente pode pensar, por exemplo, em evangelizar lá na Angola? Vamos evangelizar lá na Angola. Se a gente não tem dinheiro para enviar missionários, a gente vai conseguir? A gente não tem ninguém para enviar para lá. Não tem nenhuma pessoa aqui formada que tenha chamado para ir para lá. A gente vai enviar quem? Não tem pessoas, não tem dinheiro. Fica difícil, né? Uma igreja maior, uma igreja grande, você consegue ter mais pessoas disponíveis para ir pregar o evangelho, para ir avançar, e você tem mais recursos para sustentar os missionários que você envia, né? Então, essa é outra vantagem de uma igreja grande. A obra de Deus se faz com pessoas. E se a gente não tem pessoas para enviar, a obra ela fica travada, fica parada. Ela não tem como avançar. Então a gente tem que ter pessoas. Mas também não adianta enviar as pessoas se você não tiver recursos para sustentá-las, né? Então a gente tem que enviar e tem que suprir. E uma igreja que não tem, uma igreja que é pequena, uma igreja que não tem recurso financeiro, não tem como suprir esse missionário que ela envia. Então tudo isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Uma igreja grande também poderá implementar com mais eficiência um socorro social, ou seja, uma assistência social aos perdidos, às pessoas que não são da igreja, uma vez que ela desfruta de mais recursos financeiros. As grandes igrejas de hoje estão fazendo um excelente trabalho com casas de recuperação de viciados, atendimento a moradores de rua, assistência a menores, desamparados, desabrigados, atendimento psicológico, clínico e dentário, abrigo para idosos e tantas outras atividades de cunho social que temos visto em algumas igrejas ao longo do Brasil. Uma pequena igreja não tem recursos financeiros para investir nessas obras. Sua arrecadação garante muito mal a própria subsistência da igreja. Então, uma igreja pequena que tem pouco recurso financeiro, o que ela arrecada é o suficiente apenas para manter as contas básicas da sobrevivência da igreja. Paga a água, paga a luz, né? Paga a internet, paga o funcionário aqui, paga o pastor, sobra um pouquinho de dinheiro para fazer alguma reforma, alguma manutenção na igreja e acabou. Não tem mais recurso, né? Numa igreja grande, sobra recurso. Por quê? Porque não precisa de tanto dinheiro para pagar o pastor e outras coisas mais, porque já tem muita gente, então tem recurso que sobra. E aí você pode fazer o que desse recurso que sobra? Projetos que você pode investir para abençoar as pessoas do bairro, né? Para abençoar pessoas que precisam, que não têm ajuda, como a gente vai falar daqui, órfãos, viúvas, drogados, viciados, pessoas que estão precisando de auxílio médico, auxílio psicológico. A igreja investe nisso para abençoar essas pessoas. Até os nossos jovens são atendidos em suas necessidades de relacionamento quando estão inseridos em uma grande igreja. Isso tanto para o estabelecimento de amizades quanto para a construção de famílias. Então, todo jovem, né, ele pensa em constituir uma família, sim ou não? Sim. Se o jovem está numa igreja ali com pouquinha gente, não tem muita opção para ele, né? Para ele namorar, para ele casar. É ou não é verdade? Daí o jovem fica procurando, ou em outra igreja, ou às vezes vai procurar no mundo, que está errado, né? Mas numa igreja maior, com muitas pessoas, todo jovem ali, ele tem várias opções de pessoas ali que pode ser talvez uma futura esposa, um futuro marido, sim ou não? Sim. Então, tudo isso é vantagem, né? Quando você tem uma igreja maior, quando você tem uma igreja grande. Destaca-se ainda que numa grande igreja há mais recursos humanos, ou seja, mais pessoas, para dinamizar os trabalhos e ministérios da igreja. Porque se você tem uma igreja com vários ministérios, vários tipos de trabalho diferentes, você pode distribuir isso entre várias pessoas. Numa igreja grande, você tem mais pessoas para trabalhar. Amém ou não amém? Numa igreja pequena, você tem poucas pessoas para trabalhar. O que acontece é que acaba sobrecarregando
as poucas pessoas que tem, muitas vezes, né? Às vezes você tem uma pessoa que faz um monte de função numa mesma igreja. Por quê? Você não tem outra pessoa para fazer. Aí você tem uma pessoa que ao mesmo tempo que ela é líder de adultos, ela também é líder de não sei o quê, ela também faz parte do Ministério de Louvor, ela também faz não sei o quê, e quando você vê a pessoa está sobrecarregada, né? Porque está fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque não tem quem faça. E aí isso é um problema, né? Então, quando você tem uma grande igreja, você pode dinamizar o trabalho, distribuindo entre mais pessoas, tornando a igreja mais relevante para toda a comunidade onde ela está inserida. Por fim, diria que devemos desejar uma grande igreja, porque esse é o mover de Deus para esse tempo. Se em nosso país, em nossas cidades, existem grandes igrejas, esse é um sinal de que Deus tem isso para nós também. Deus nunca usa apenas um homem, e o Espírito de Deus não se move apenas em uma igreja. Se alguém em sua região recebeu a graça para crescer e edificar uma grande igreja, esse é o sinal de que há graça para você também. Então, um paradigma para nós aí, né? Se existe aqui, em Curitiba, alguma igreja grande que está crescendo, que está avançando, é sinal então de que Deus também quer isso para nós. Porque será que se tem uma igreja grande que está avançando, significa que Deus quer que as pessoas em Curitiba sejam salvas. Amém ou não amém? Se Ele quer que as pessoas em Curitiba sejam salvas, você acha que Ele vai depender apenas de uma igreja para fazer isso? Sim ou não? Não, né? Você pega a igreja lá do pastor Luciano ali, Subirá, comunidade alcance. Será que Deus espera que a comunidade alcance sozinho, alcance Curitiba inteiro? Sim ou não? Acho que não, né? Não tem como. Então, se Deus não espera que alcance Curitiba inteiro, então a gente pode entender que Deus quer usar outras igrejas e outros homens e mulheres de Deus também em Curitiba para alcançar Curitiba inteira. Amém ou não? Amém? Então a gente pode esperar que Deus vai fazer com eles a mesma coisa conosco. Por que não? Sim. Amém ou não amém? Amém. Se Deus está abençoando lá para crescer, por que não pode abençoar aqui também? Se nosso Deus é o mesmo, se o poder dele é o mesmo, na verdade, se o evangelho é o mesmo, se lá está crescendo, por que aqui não vai crescer? Vai crescer também, ué. Amém ou não? Nós temos que crer nisso, porque se a gente não crer nisso, quem vai crer? Né? Somos nós que temos que nos apoderar dessa visão, nos apoderar dessa crença, ter certeza disso, convicção disso. Como eu falei lá na primeira aula, Deus vai trabalhar conosco na medida da nossa fé. Teve um lá que recebeu quantos talentos? Um talento. O que ele fez com um talento que ele recebeu? Enterrou. O outro recebeu 2 talentos. O que ele fez com os 2 talentos? Produziu para mais 2. Ele teve que ter fé para produzir mais 2, sim ou não? Ele teve que acreditar, sim ou não? Ele teve que trabalhar, não teve? Ele teve que fazer alguma coisa, sim ou não? Porque lembra que quando o Senhor volta, né, e vai reclamar com aquele que enterrou, ele fala o quê? Você não fez nada com o dinheiro que eu dei? Você não trabalhou, ele não investiu? Ah, Senhor, eu fiquei com medo e tal. O que ele falou? Falou assim, ó, pelo menos, se você tivesse entregado aos banqueiros, tinha me dado juros, não foi isso? Ou seja, nem pegar o valor do Senhor e colocar no banco para guardar, né, e dar um jurinho ali, nem isso ele fez. Né? Então faltou fé até para isso. Para ele entregar lá para o banqueiro e falar assim, vamos ver se recuperou os juros. Então, o outro que recebeu 5, multiplicou para 10. Então a gente tem que entender o seguinte: Deus vai agir conosco na proporção da nossa fé. Um ali tinha fé suficiente, vou fazer uma comparação, é um exemplo para nós, mais ou menos, uma aplicação, vamos dizer assim. Tinha fé para multiplicar os 5 que recebeu. Então Deus falou, vou dar 5 para ele, porque ele tem fé para isso, ele tem capacidade para isso. O outro tinha uma fé menor, talvez. A fé dele era para multiplicar só 2 só. Então Deus deu 2 para ele. O outro tinha fé para multiplicar um só, Deus deu um só para ele. Mas Deus não deixou ele sem nada, Deus deu 1. Só que ainda assim, nenhum ele levou adiante. Ficou tão desanimado, né? Ficou tão cheio de medo, que enterrou um que recebeu e ficou lá. Eu já preguei sobre essa parábola. E esse talento não era pouco dinheiro, gente.
Era muito dinheiro. Hoje, o valor de hoje, um talento daquele ali de ouro, se fosse de ouro, valeria em torno de 120 a 140 mil reais. Sabe o que é isso? Então, imagina que o Senhor deu para aquele homem que ganhou um talento 120 mil reais para ele cuidar. Eu estou te dando 120 mil reais. Daqui a não sei quantos anos eu vou voltar, ou daqui a um ano, não sei quanto tempo ele demorou. Eu vou voltar e eu quero ver aí o resultado desses 120 mil reais. Não era pouca coisa. Dá para ter feito muita coisa com esse dinheiro, sim ou não? Sim. Dá para ter feito muita coisa. Ele preferiu fazer o quê? Enterrar. Então, faltou fé, faltou coragem, faltou trabalho. E a gente tem que pensar nisso, né? Por mais que a gente possa olhar, você olha para uma grande igreja como aquela ali, o Luciano Subirá, nem sei quantas mil pessoas tem lá. Eu sei que eu fui lá esse dia, no culto lá de domingo de manhã, na primeira semana que eu estava aqui. Aí, tinha lá, eu sei lá, olhando assim de olho, eu acho que tinha mais de 3 mil pessoas lá, por aí. Estava cheio. Aí você pode olhar assim e falar assim, mas é muito difícil, não vamos chegar nisso nunca, né? Agora, o que importa não é isso. O que importa é o seguinte, é ser fiel com os talentos que nós recebemos para multiplicar eles. O Senhor não esperou que o que recebeu um talento multiplicasse para 10, né? Mas ele esperava que pelo menos ele tivesse multiplicado para 2. Porque se ele recebeu um, né? Ele tinha que multiplicar para 2, no mínimo. Todo mundo multiplicou? Todo mundo multiplicou o dobro, né? O que recebeu 2 foi para 4, quem recebeu 5 foi para 10. No mínimo ele tinha que chegar em 2. Amém ou não amém? Mas não fez isso. Nós temos que pensar assim também. Não importa que a gente tenha pouco. Ah, mas tem pouca gente aqui. Mas esse pouco que tem já pode dobrar isso. Amém ou não amém? Temos que trabalhar para isso, né? Cada um ganhar um. Exatamente. Eu sei a nossa meta lá no Rio, né? Sempre foi essa. Depois eu vou aprender, eu vou fazer uns painéis para a gente colocar aqui. Porque eu gosto de colocar as coisas na frente das pessoas, tem que ver. Quando você vê, você começa a internalizar aquilo e aquilo ali vai se tornar um desafio para você. Eu tinha um painel lá na igreja, tinha um deles bem grandão assim, estava escrito assim, nossa meta, estava escrito bem grande assim, painel grande, tem uns 2,5 metros assim, na parede. Nossa meta, estava lá, primeira meta lá em cima lá, estava escrito assim, nossa meta é mais um. Qual que é a sua meta? Mais um. Em casa tem 2, na vida tem 3, né? Só isso. Mais um. Essa meta. Qual que é a minha meta, pastor? Mais um, filho. Só isso. É só isso que você tem que pensar. Você tem até o final do ano para ganhar mais um. Não é uma meta grande. Eu não. É uma meta pequena. Mas se todo mundo ganhar mais um, não vai ficar grande? Né? Não diz que a galinha enche o papo é de grão em grão? Não diz isso? Então, essa é a nossa meta. A meta não precisa ser gigantesca. Ela é pequena, mas ela é focada. Qual é a meta de cada um aqui? Mais um. Essa é a nossa meta. Pronto. Se cada um aqui focar, nossa, eu tenho que trazer mais um. Até 31 de dezembro de 2022, qual que é a minha meta? Mais um. Só isso. E orar por isso. Orar por isso. Trabalhar por isso. Né? Falar com Deus em cima disso. Jejuar por isso. Essa é a nossa meta. Se cada um que está aqui, hoje nós estamos em cerca de 35, 40 pessoas aí. Se cada um conseguir trazer mais um, quando a gente chegar a 31 de dezembro de 2022, já estamos com 80. Amém ou não amém? É uma meta impossível? Isso que é o difícil. É uma meta impossível? Sim ou não? Não é impossível, é impossível? Não é impossível, mas não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Nada é fácil. É, exatamente. Nada é fácil. Exatamente. Então, o que acontece? No começo, irmãos, parece muito difícil. Mas depois que a gente começa a se engajar, a se envolver, quando você começa a acreditar, vai deixando de ficar tão difícil assim. Entendeu? Fiquei 5 anos em Nova Campinas. No primeiro ano, difícil a pessoa acreditar nisso, né? Complicado. Exatamente fica assim, né? A gente olha, parece muito impossível. Mas aí o que acontece? Todo mundo vai começando a orar sobre aquilo, vai se envolvendo, vai se fortalecendo, vai evangelizando, vai fazendo a sua parte. Quando você começa a ver, olha, fulano ali trouxe um, o outro ali trouxe um, o outro ali trouxe um. Aí você acaba o ano,
com 20 pessoas, 30 pessoas novas na igreja. No caso lá a gente começou já com 120 pessoas mais ou menos. Então aí chegou o final do ano com 20 pessoas novas na igreja. Aí aquele que não acreditava, já começa a acreditar, fala assim, olha só, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Aí no outro ano, você já estava mais animado, porque você viu o outro irmão lá que conseguiu, o outro trouxe o vizinho, o outro trouxe o parente, o outro trouxe a amiga do trabalho, o outro trouxe o amigo da escola. Aí vai, todo mundo vai se animando. Quando vê o segundo ano, já tem mais 30, 40 pessoas. E assim começa. Porque é igual a Bíblia fala, né? Um vai animando o outro. Não é verdade? Um vai animando o outro. E a gente vai se fortalecendo. Quando vê, a coisa acontece. Entendeu? De chegar, teve um ano, terceiro ano nosso lá, nós batizamos 40 pessoas no ano. 40 pessoas no ano. Quanto tempo faz que você não vê, você não ouve falar de uma igreja mais grande que batizou 40 pessoas no ano? Né? Então, a gente tem que acreditar. A gente tem que trabalhar. Né? Porque é igual uma caminhada. Você olha para a caminhada e fala assim, 12 quilômetros? Meu Deus, muito difícil. Né? Fizemos 12 quilômetros aquele dia, né? Foi difícil, né? Quando você pensa assim, ixi, aí é complicado. Mas depois você começa a caminhar, né? Aí você começa os primeiros passos, aí você vai, daqui a pouco você esquenta, né? Daqui a pouco você está na metade do caminho já. E aí você vai perceber que é mais fácil você ir até o final do que desistir no meio do caminho. Não é verdade? E aí mesmo que você está cansado, mas você fala assim, eu já cheguei até aqui, vou desanimar, eu tenho que ir embora. E aí você encontra força de onde não tinha. Quando você vê, você já acabou, né? Por quê? Porque você deu o primeiro passo, né? E é assim também. A gente tem que olhar e falar assim, olha, mais seja difícil, mais que pareça complicado, a gente vai alcançar, a gente vai avançar. E quando você começar a dar o primeiro passo, a coisa vai indo. A gente saiu daqui, estava eu, o Adelino e o Cláudio. Saímos daqui e fomos lá no Parque Guarani, né? Chegamos no parque, já estava cansado, né? Só que, e agora? Vamos ficar aqui? Eu tenho que voltar para casa, né? Então, vamos agora encontrar força para voltar o caminho. Que é mais difícil, que é a subida, né? Na ida foi mais fácil, foi descida. Agora na volta, o negócio ficou tenso. Mas tivemos que voltar, velho. Né? Então, é isso. No começo pode parecer difícil, falar assim, meu Deus do céu, complicado. Mas depois que a gente começar, a coisa vai, a gente vai pegando ânimo, vai vendo resultado, vai se animando. Fala assim, olha só, né? Chegamos até aqui, né? Já ganhamos 10 esse ano, glória a Deus por isso, já ganhamos 20, ano que vem vamos dobrar, vamos ganhar 40. E assim a gente vai se animando, vai se fortalecendo, amém, queridos? Esse é o tempo da maior colheita da história da igreja. Os campos estão brancos e prontos para serem colhidos. Deus está levantando homens com visão de multidões para alcançar essa geração. A maior colheita de todos os tempos já está acontecendo. E para guardar todo o trigo que será colhido, nossas igrejas precisam ser grandes. Então, nossa igreja precisa ser grande. Eu não preciso de um templo maior, eu preciso de uma igreja maior. São coisas diferentes. Esse templo, do jeito que está aqui, ó, dá para a gente colocar 500, 600, 700 pessoas aqui dentro. É só fazer vários cultos. Sim. É ou não é? Sim. Lá no Rio, eu cheguei a fazer 2 cultos por domingo. Fazia um culto 5 horas, fazia outro culto 7 horas. Lá em Mantiqueira, uma igreja que eu fui pastor auxiliar lá há 2 anos, logo depois que eu saí aqui de Santa Felicidade, no segundo ano nosso lá, a gente já estava fazendo 2 cultos no domingo. Agora, pouco tempo atrás, eles já estavam fazendo 3 cultos no domingo. E ao que o templo cabe 400 pessoas. Eu estava fazendo 3 cultos no domingo, um culto de manhã e 2 cultos à tarde. Um culto 10 e pouco, 11 horas, o outro culto era às 5 da tarde, outro culto 7 da noite. Então, a gente não pode se limitar por causa desse templo aqui. Sim. Isso aqui, ó, não pode ser o nosso limitador. Quantas pessoas dá para colocar aqui? Quantas a gente quiser. É só a gente se esforçar, né? Se não tiver cabendo mais, faz 2 cultos, divide e pouco, pronto. Faz 2 cultos e vai ter espaço para trazer mais gente ainda. Né? E assim vai. O que a gente não pode é achar que isso aqui é o limite para a igreja. Isso aqui não pode ser o limite da igreja. A igreja tem que ser maior que isso. Amém, queridos? A gente tem que acreditar
que Deus quer nos dar uma grande colheita e nós temos que avançar. Nós temos que buscar, né, crescer como igreja. Tá? John Wesley foi bem mais sucedido do que nós em sua pregação, pois, embora fosse menos eloquente do que nós, organizou suas comunidades em pequenos grupos. Então, ouse acreditar que você pode liderar um pequeno grupo, você pode ser líder de um grupo de pessoas numa casa, que você pode ensinar essas pessoas, que você pode ajudá-las a crescer espiritualmente, que você pode prepará-las para se tornarem um bom cristão, futuramente, quem sabe, um líder também. Talvez pode parecer difícil no primeiro momento, mas eu acredito que todo crente, bem treinado, tem capacidade para cuidar de 10 pessoas, 15 pessoas no máximo. Não é impossível. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Os apóstolos provavelmente não sabiam também. Eu não sei ler, pastor. Não tem problema. Alguém lê para você. Mas você tem que acreditar que você é capaz, que Deus te deu capacidade. Senão, não vai para frente. Tem uma história real, um dos livros que eu vou mostrar para vocês aqui, que conta de uma senhora que ela não sabia ler e ela queria liderar uma célula, queria liderar um pequeno grupo. O pastor não estava muito confiante não, porque sabia que ela não sabia ler, sabia que ela era uma senhora muito simples. Falou assim, não vou colocar um grupo para ela liderar, não vai funcionar, não vai dar certo. E aí ela falou assim, não pastor, me entrega a carta pastoral, deixa eu começar um grupo, quero liderar. E aí o pastor falou assim, olha, eu vou te dar a carta, irmão. E a senhora começa lá um grupo, talvez na sua casa, vamos ver se vai dar certo ou não. Não deu um grupo para ela formar, ele falou assim, pode ir, vai, vamos ver se vai, né? Vamos ver se a coisa flui. E ela usou uma estratégia muito simples. Ela ia na vizinha dela e falava, fulano, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho um grupo lá na minha casa, um grupo de oração e de estudo bíblico lá. Vai ser hoje à noite, para a hora, vai ser amanhã. Só que eu não sei ler. Meu pastor me deu uma carta para ler lá. E a senhora não podia me ajudar? A senhora podia ir lá ler para mim. Porque senão não tem como fazer. É a vizinha que não era crente. Tá bom, eu vou lá ajudar você. Aí ela lia a carta para ela. E ela ia explicando, cantava louvor, fazia oração. Aí na outra semana a mesma coisa. Convidava de novo aquela mesma vizinha. Na terceira semana a mesma coisa. Daqui a pouco aquela vizinha não queria ir embora do grupo mais. Já queria ficar no grupo. Aí, agora ela ia para outra vizinha. Vizinha fulana de tal. Eu não sei ler, tem uma reunião lá na minha casa, meu pastor me deu uma carta. Eu tenho que ler essa carta. Só não podia me ajudar? E assim ela fez, com a rua toda. E diz que ela se tornou a maior ganhadora de água da igreja daquele pastor. O pequeno grupo dela se multiplicou 7 vezes. Com a mesma estratégia. Ela só ia de vizinho em vizinho, pedindo, vamos lá me ajudar porque eu não sei ler. E com isso ela conseguiu fazer o grupo dela crescer e converter aquelas pessoas. E aí? É possível ou não é possível? Vai depender da nossa fé, sim ou não? Porque se não depender da nossa fé, se a gente não acreditar, né? O pastor não acreditava nela. Ele não acreditava que ela ia ser capaz. Ele não acreditava. Mas ela acreditou. Ela acreditou. Ela falou assim, eu quero fazer esse negócio aí. Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. E ela fez. E Deus prosperou. E Deus abençoou. Então, nós temos que acreditar. Amém, queridos? Nós temos que acreditar. Quando a gente acredita, e quando a gente se coloca nas mãos de Deus, para Deus usar, Deus faz a obra, Deus faz o milagre. Então a gente tem que entender isso, né? Pedir a Deus, Senhor, nos dê estratégia. Como é que o Senhor vai nos usar? Como é que o Senhor quer nos usar? E começa a pedir a Deus essa direção, essa orientação. Deus vai usar cada um aqui de uma forma, né? Eu não sei qual estratégia que Deus vai dar para você, né? Cada um aqui talvez pode ter uma estratégia diferente. Deus pode dar uma estratégia para o irmão Osmar diferente do que ele vai dar para mim. Deus pode dar uma estratégia para o Adenir diferente do que Deus vai dar para o Adenildo. Mas cada um aqui vai receber de Deus uma estratégia.
para poder ganhar pessoas para Jesus, para poder ganhar almas para Jesus. A gente tem que pedir orientação. Senhor, qual é a estratégia que o Senhor vai nos dar? Qual é a direção que o Senhor vai nos dar? Como o Senhor quer nos usar? E assim, o milagre vai acontecer. Amém? Amém ou não amém? Amém. Quem aqui gostaria de compartilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta agora no final aí, para a gente estar encerrando nosso EBD? Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário aí a fazer, a acrescentar, vai ser de grande valia aí para a gente. Temos algum comentário ou pergunta? Não? Nenhum? Tudo tranquilo? Vocês podem perguntar, gente. Vocês estão muito calados, muito quietos. Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer comentar nada? Então vamos encerrar? Vamos ficar orando juntos aqui e encerrando nossa aula. Tem? Você pode encerrar a gravação da manhã.